A paz, salve Maria. Meu nome é Bruna, moro aqui em São Carlos há quase 10 anos, mas eu sou de Minas Gerais, nasci em Minas Gerais, na cidade de Patos de Minas. E hoje, a pedido, a convite da Ana e do Tiago, vou meditar com vocês sobre a virtude da piedade. Gostaria de convidá-los a invocar o Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vem, divina vontade. Venha falar na minha voz. Vem, divina vontade. Venha escutar nos meus ouvidos. Vem, divina vontade, a pensar nos meus pensamentos. Vem, divina vontade, a palpitar no meu coração e a circular no meu sangue. Vem, divina vontade, a viver em mim. A piedade, ela é uma disposição da alma pela qual ela é facilmente movida pelo Espírito Santo a ter um afeto filial por Deus, a reconhecê-lo como Pai. E é lógico que isso se estende, pode se estender também aos nossos pais biológicos, aos pais ou mesmo de criação, ou à pátria. Mas hoje eu queria focar especificamente nessa piedade a Deus. Eu acho que falando de piedade, talvez a primeira imagem que a gente nos vem, é daquelas senhorinhas, que ficam rezando na igreja, aquelas com texto, aquelas senhorinhas piedosas. Mas eu gostaria de aprofundar ainda mais essa imagem, talvez formar ainda uma imagem mais viva ainda, através de um testemunho do Frei Modestino Futi, que nesse breve testemunho, ele vai descrever como que ele via São Padre Pio a celebrar a Santa Missa. Ele foi um frei que viveu na época com Padre Pio e depois ele dá esse testemunho de como que Padre Pio se preparava para a celebração da missa. Eu gostaria de partir da nossa meditação dessa imagem. E ele começa assim: eu gostava de ver e observar Padre Pio de perto a todo tempo. Desde o momento em que abandonava sua cela na madrugada para celebrar a missa, se o veia em um estado de sofrimento e angústia. Parecia inquieto. Tão pronto como chegava à sacristia, onde se colocava as vestiduras sagradas, tinha a impressão de que ele já não estava ao tanto do que sucedia ao seu redor. Estava totalmente absorto e consciente do que ia cumprir. Seu rosto, que era de uma cor normal, se tornava terrivelmente pálido quando se colocava o amito, uma das vestes sagradas. Desde o momento, não prestava mais atenção a ninguém. Vestido com ornamentos sagrados, fazia seu caminho até o altar. Apesar de que eu caminhava diante dele,
eu era consciente de que sua marcha se fazia como se arrastando, com o rosto triste. Parecia agachar-se cada vez mais, como se estivesse aplastado debaixo do peso de uma cruz invisível, gigantesca. Uma vez que chegava ao altar, o beijava amorosamente e seu pálido rosto se inflamava. Suas bochechas se convertiam em carmim, sua pele tão transparente que quase se via o fluxo do sangue que corria pelo seu rosto. Depois do eu confesso, né, aquela oração, eu confesso a Deus e a vós, irmãos e irmãs, depois do eu confesso, se golpeava no peito com golpes ocos e pesados, como acusando-se de todos os piores pecados cometidos pelo homem. Seus olhos permaneciam fechados, sem poder evitar grossas lágrimas que desapareciam na espessa barba. No Evangelho, ao anunciar a palavra de Deus, parecia como que se alimentava a si mesmo com essas palavras, saboreando sua doçura infinita. Imediatamente depois, o colóquio entre o Padre Pio e o Eterno começava. Este colóquio causava que o Padre Pio chorava abundantes lágrimas, que se veia limpar com um grande pano. O Padre Pio, que havia recebido o dom da contemplação do Senhor, entrava nos abismos do mistério da redenção. Diante do véu do mistério, que haviam sido arrancados pelo sofrimento de sua fé e amor, todas as coisas humanas desapareciam de sua vista. Diante de sua mirada estava somente Deus. Todo mundo via o sofrimento do Padre Pio. Ele pronunciava as orações litúrgicas com dificuldade e interrompido por soluços. A vergonha que sentia por estar na presença do Pai e a mirada e o olhar escrutador, né, dos demais era enorme. Provavelmente haveria preferido celebrar a missa na solidão, de maneira que fora capaz de soltar, né, todo o sofrimento e seu amor indescritível. Neste momento, Padre Pio vivia com simplicidade e realmente sentia a paixão do Senhor. O tempo passava rapidamente, mas ele estava fora do tempo. Essa era a razão pela que a missa durava 1h30 ou provavelmente mais. Na elevação, ou seja, na consagração, seu sofrimento alcançava grande altura. Mirando seu choro, seus soluços, tinha medo que seu coração fora a estalar. Estava a ponto de desmaiar-se de um momento a outro. O Espírito de Deus havia penetrado em todo o seu corpo. Sua alma estava absorta em Deus. Ele se oferecia a si mesmo com Cristo, vítima de seus irmãos no exílio. Cada gesto denotava sua relação com Deus. Seu coração deveria queimar-se como um vulcão. Ele orava intensamente pelos seus filhos espirituais, pelos enfermos e por aqueles que já haviam deixado este mundo. De vez em quando se inclinava no altar sobre os seus cotovelos, provavelmente para aliviar seus pés feridos pelo peso de seu corpo. Eu escutava repetir várias vezes através de suas lágrimas: Deus meu, Deus meu. Um espetáculo de fé e amor, sofrimento e emoção que alcançava o ponto de dramatismo quando o padre levantava a hóstia. As manguindas do sobrepelis se abaixavam e sangravam as mãos à vista de todos, enquanto sua mirada, seu olhar, estava em Deus. Na comunhão parecia acalmar-se.
transfigurado em um apaixonado e estático abandono, se alimentava da carne e do sangue de Jesus. Quanto amor emanava do seu rosto. O povo atônito, não podia senão ajoelhar-se diante esta agonia mística, diante a aniquilação total de si mesmo. A incorporação, a assimilação, a fusão era total. O Padre Pio se mantinha como aturdido enquanto saboreava toda a doçura divina que somente Jesus na Eucaristia sabe dar. O sacrifício da missa se completava com a participação real de amor, sofrimento e sangue, e provocava muitas conversões. Ao final da missa, outro sofrimento devorava, a de ir ao coro, permanecer sozinho e em silêncio, para poder dar graças a Jesus. Ele permanecia imóvel, como sem vida. Se alguém lhe houvesse sacudido, ele não teria se dado conta. Tão absorto estava na contemplação divina. Ninguém seria capaz de descrever a missa de Padre Pio. Somente um que tenha tido o privilégio de vivê-la a pode compreender. Essa é uma das descrições de um dos testemunhos que nós temos de como o Padre Pio celebrava a missa. Como, acho que não só celebrar, né? Era muito mais que isso, ele vivia a Santa Missa. E a pergunta, primeira pergunta que a gente pode fazer, qual que era o segredo dele? Qual que era o segredo dos santos? Que, igual a Padre Pio, temos tantos outros testemunhos de como os santos viviam a Santa Missa. E qual o segredo deles? Por que eles tinham tanta piedade no celebrar a Santa Missa? O segredo está que os santos, eles viram algo a mais. Eles viram algo maior. E não necessariamente com um olhar físico, mas com o olhar da alma. Eles viram algo mais. Eles viram algo que a gente não está vendo. Quando a gente vai à Santa Missa, a maior parte de nós, eu imagino, a gente não enxerga isso. Nem com os olhos físicos e muito menos com os olhos da alma. E aqui entra a virtude da fé. A fé, num primeiro momento, né, talvez ali no primeiro passo, é a gente acreditar sem ver. Mas no segundo momento, no segundo passo, no nível mais aprofundado, fé é a gente enxergar algo, enxergar uma verdade, mas com o olhar da alma, não com o olhar do corpo. É a gente ir a gente ser capaz de ir além das aparências e enxergar o ser, a verdade daquele mistério. E muitos de nós pode falar, né? Mas será mesmo, né, que a gente tem fé? É uma pergunta. Será mesmo que a gente tem fé? Que a gente celebra, ou que a gente participa da Santa Missa com fé? O psicólogo canadense Jordan Peterson, né, ele passou por um processo muito forte de conversão há não muito tempo. Eu achei muito interessante que ele falou assim, que ele sentia que era uma certa audácia a gente falar que tem fé. Ou que a gente acredita em Deus, que a gente acredita na Eucaristia. Porque será mesmo que a gente acredita?
Porque se nós realmente tivéssemos essa certeza daquilo que vivemos na Santa Missa, daquilo que contemplamos, nós transcenderíamos. Nossa vida seria totalmente diferente. A gente não perderia uma Santa Missa, por exemplo, né? A gente sentiria, né, essa ânsia, esse desejo de participar da Santa Missa. Então aí o Jordan Peterson ele fala assim, eu tento viver, né, como se eu acreditasse, mas eu sei que realmente acreditar falar assim, nossa, eu tenho fé, né? A nossa fé é muito pequena ainda. A gente ainda não está movendo montanhas. E um bom termômetro da nossa fé é, de fato, os nossos atos. É ver, a gente olhar a si mesmo e ver como que eu me comporto diante dos mistérios. É igual, né? Será que eu já tenho essa contemplação da Santa Missa semelhante a Padre Pio? Será que eu já enxergo com o olhar da alma semelhante a Padre Pio? Será que esses mistérios me movem desde o meu interior até um comportamento diferente, uma atitude diferente diante da grandeza desses mistérios? Mas então, se o segredo para a gente ter essa virtude da piedade, a virtude da piedade, ela se manifesta especialmente no nosso comportamento. É um modo diferente da gente fazer uma vênia diante do altar. É um modo diferente de participar da Santa Missa. É um modo diferente de adorar a Jesus. É um modo diferente de conversar com Ele. É um modo diferente de se aproximar de Deus na oração. Tem essa profunda reverência e não é nada automático, mecânico, porque a virtude da piedade a gente percebe que ela brota do interior. E ela é ao mesmo tempo simplíssima no seu modo de se expressar, como que a alma expressa essa virtude. E por ser simplíssima, ela é cativante. Ela comove. Não só a própria alma que a possui, mas também aquelas pessoas que estão vendo. Por isso que o Frei, né, ele comenta que como que esse modo de Padre Pio celebrar a missa provocava tantas conversões. A virtude da piedade nos leva a dar esse testemunho silencioso. Mas eu acho que então a gente chega na segunda pergunta, né? Se para eu ter essa virtude da piedade é necessário que eu veja, e ver aqui no sentido não com os olhos do corpo, eu digo com os olhos da alma, como eu posso ver, né? Qual que é o mecanismo para me abrir o olho da alma? E o mecanismo, a resposta está na oração. E aqui eu quero fazer uma diferenciação que não é é a oração no sentido da oração meditativa. Na oração, como ensinada por Santa Teresa d'Ávila, como ensinada por São João da Cruz, né? É aquela oração onde, através da meditação, eu busco contemplar, eu busco enxergar uma verdade. Ou seja, eu busco enxergar o ser da coisa, o ser do mistério. Essa oração que eu meditando, fazendo esse processo meditativo, né, de mastigar a verdade, eu vou tentando enxergar, né, e isso ocorre pela luz sobrenatural da graça, à medida que eu estou meditando e ruminando, né, o Senhor ilumina
através desse exercício da inteligência, né, de meditar e ruminar e tentar mastigar essa verdade, seja pelo discurso narrativo, seja pela imagens, né, pela imaginação que a gente vai formando, eu vou, pela minha inteligência, aplicando a minha inteligência àquele mistério, eu vou mastigando, 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 até que uma hora o Senhor dá aquele estalo e o Senhor ilumina a nossa inteligência e convida, com a luz sobrenatural, né? O Senhor ilumina a nossa inteligência e a gente vê. A gente vê algo que, apesar da gente talvez ter lido aquela passagem tantas vezes, a gente não tinha visto antes, né? É um estalo que dá aqui na alma, onde a alma vê uma verdade. E não uma vez que o Senhor ilumina a inteligência, convida a vontade, e a vontade se inclina, né, a adorar e a querer aquilo, a querer aquela verdade. Então é nesse sentido de oração que eu falo, e aqui é lógico que esse é um tema da oração, é um tema muito extenso, porque a gente não sabe rezar, né? A maior parte de nós, né, não sabe rezar. Seja pela falta ali, pela carência da nossa formação catequética, seja pela falta de bons diretores espirituais, miseravelmente a gente não sabe rezar. E talvez tenha sido reconhecendo isso que Padre Paulo Ricardo ele tenha feito esse esforço nos últimos anos, né? E ele tem feito vários cursos onde ele vai tentando diversos modos ali. Ele tenta nos ensinar a aprender a rezar. E aqui eu cito, né, eu recomendo, né, o curso de Engenharia de Santidade 1 e 2, que tá no site, né, do Padre Paulo Ricardo, o Engenharia da Santidade 1 e 2, e agora mais recentemente tem o curso Aprenda a Rezar, então, que está dividido em 2 módulos, mas esse curso Aprenda a Rezar. E eu não posso recomendá-los o suficiente, né, porque a gente realmente precisa aprender a fazer essa oração no sentido mais profundo da palavra do que a oração, que é nesse diálogo com Deus, eu busco contemplar uma verdade, eu busco enxergar o ser da coisa, o ser, mas com o olhar da alma. Enxergar isso que Padre Pio, né, enxergava na sua Santa Missa. Que tudo parte disso, dessa oração, né, desse buscar, né, ver algo que os santos viram e que todavia a gente não vê ainda. Então, muito brevemente, né, o primeiro passo para a gente fazer essa oração é a gente partir, fazer uma preparação antes, né? Aqui eu vou dar o exemplo da questão da Santa Missa, o ponto da Santa Missa, o ponto de meditação da Santa Missa, mas a primeira coisa é a gente colocar na presença de Deus, e aí a gente se colocar na presença de Deus, fazer aquele ato, né, de se esvaziar, do jeito que a gente está naquela hora, se entregar a Jesus, né, e falar, meu Jesus, eu te trago talvez essa dor de cabeça, essa agitação do trabalho. E, na verdade, nessa conversa com Jesus, silenciando a nossa alma, né, nos acalmando. E até que aí a gente começa a girar em torno de uma verdade, né? Por exemplo, né, partindo aqui de um ponto da Santa Missa, né? Às vezes quando o padre ali no final da Santa Missa, ele fala: bem-aventurados os convidados para o banquete nupcial do Cordeiro. Vocês já perceberam que a Santa Missa é um casamento? A partir dessa frase aqui, dessa verdade, a gente pode ir meditando em cima dela, né? Nesse exercício interior. Vocês já observaram que a Santa Missa ela é um casamento? Talvez antigamente, quando no rito tridentino, né, se visualizava isso mais claramente. No rito tridentino, só o sacerdote que dá a comunhão, e ele fica no altar, na frente, ele, né, o sacerdote, e fica com Jesus, o esposo, tal como no casamento, né, que fica lá, né, o sacerdote e o esposo,
e fica esperando no altar, né? E a esposa, que somos nós, né? Ela entra velada pelo corredor central. E é assim também na comunhão, né? Antigamente era assim, né? Que especialmente as mulheres, elas colocavam o véu e elas iam ao encontro do esposo que a esperava no altar junto ao sacerdote. Então, a partir disso, a gente pode começar, né, aprofundando essa meditação, de pensar: nossa, então a Santa Missa é um casamento. Mais ainda, é o meu casamento. É o meu casamento com Jesus. E a partir disso, na medida que eu vou insistindo nessa visão, né, eu posso imaginar, mas como que seria, né, o meu casamento com Jesus? Santa Teresinha teve um momento que ela, né, ela falou que ela viu como que a prima dela se preparava para o casamento que ela ia ter com o esposo dela, né? Ela, não querendo ficar lá atrás, ela resolveu ali escrever um convite de casamento, convidando, né, a todos para o casamento dela com Jesus. Como que seria o meu casamento com Jesus? Com que roupa eu me vestiria para ir nesse casamento? Qual seria meu olhar? Quando eu entrasse ali no corredor central, com que olhar eu olharia meu esposo? E na medida que a gente vai insistindo nessas imagens, né, e vai imaginando, né, com que intimidade eu me recolheria com ele. A intimidade que Jesus Eucarístico entra em nós no momento da comunhão, nenhum esposo, ele penetra tanto no nosso interior como Jesus na hora da comunhão. Porque o Senhor realmente, ele toca a nossa alma. Então comece a imaginar com que recolhimento. Imaginando o recolhimento do esposo e da esposa, né, na noite nupcial, com que recolhimento não seria a minha ação de graças? Uma vez que eu veja que aquele momento ali da minha comunhão é as minhas núpcias com Jesus. Que momento especial. O que eu diria para ele? Às vezes a gente poderia ficar ensaiando aqui, né? Nossa, na minha noite nupcial, o que eu falaria para o meu esposo, né? Qual que seriam as conversas que eu teria com ele? Então, assim, no momento da comunhão, imagine como que seria. Se você, de fato, com seus olhos da alma, se você vê-se ali Jesus com aqueles olhos azuis, né? Com aquele azul profundo, e aí Jesus vem com aquele cabelo loiro, né? Aquele olhar que olha o fundo da sua alma, com aquele sorriso que te arrebata, com aquela voz, né, que te faz esquecer de tudo. O que você diria para ele? Com que desejo você esperaria? Às vezes a gente fica vendo, né, as noivas se preparando ali para o casamento, que aí elas ficam naquela ânsia, né? Escolhe a roupa, escolhe a maquiagem e vê os convidados que vai chamar e imagina, né, com que às vezes de ter ali um momento separado com o esposo, talvez a janta após o casamento, para ter um momento mais íntimo com o esposo. E fica imaginando ali, desejando. Mas com que desejo que eu espero receber Jesus na Eucaristia? Com que desejo eu tenho desejado essas núpcias com Jesus? Quando a gente vê, quando a gente enxerga com esse olhar da alma, o que são os mistérios da nossa fé, é natural. A piedade brota de nós naturalmente. E isso desde os mistérios mais grandes, que tem que ser, essa contemplação desses mistérios deve ser o nosso pão de cada dia, né? Contemplar o mistério da cruz, da paixão de Jesus, contemplar o mistério da Santa Missa, até como mistério de coisas mais simples, né? Todo mundo sabe que quando a gente passa diante do altar da igreja, a gente tem que fazer uma reverência. Mas por quê? Vocês já se perguntaram isso? Vocês
buscaram compreender que o altar é a cruz. E que naquele momento em que eu faço aquela reverência diante do altar, e isso a gente deve fazer incluso passando pela igreja, na verdade eu estou adorando a cruz de Cristo. Da mesma forma que se a gente fosse lá em Jerusalém e ainda tivesse lá a cruz, né? Da mesma forma que Nossa Senhora, depois da paixão de Cristo, foi lá no alto do Monte Calvário, né? Adorar a cruz, beijar o sangue que estava nela derramado, com essa mesma reverência, nós deveremos fazer essa reverência do altar. Que eu estou reverenciando a cruz de Cristo. Estou adorando a cruz de Cristo. Só que para isso, para que a gente tenha, e vocês vão ver, na medida que a gente vai se exercitando na contemplação desses mistérios, o nosso comportamento, o nosso modo de fazer as coisas muda. Porque aí a gente não faz mais naquele modo automático, né? Porque me disseram que eu tenho que fazer, né? Porque foi assim que eu aprendi. Não, a gente começa a fazê-los com piedade. E na hora que a gente faz com piedade, talvez a gente nem note, mas as pessoas que estão à nossa volta começam a notar. Essa é diferente porque é contagiante. Uma missa celebrada com piedade, o padre não precisa dizer nada, né? Ele podia ter pulado a homilia, mas uma missa celebrada com piedade é um testemunho silencioso. E que brota é no silêncio, né? É numa simplicidade que brota do coração, do interior. Brota, como que está na descrição do Frei, o nosso comportamento, ele manifesta a nossa relação com Deus. Como que a gente o enxerga? Por isso, meus irmãos, para concluirmos, eu encerro assim. Essa é a semana do nosso autoconhecimento. Essa é a semana que nós somos chamados a conhecermos. Só porque a gente possa conhecer a si mesmo, a gente precisa se colocar diante da luz de Deus. A gente precisa se colocar diante de Deus. E que eu começo a ver quem é Deus, quem é estudosíssimo de Deus, quem é, na medida que eu começo a ver a sua grandeza, a sua potência, a sua bondade, a sua fortaleza, o seu amor, esse amor paterno. E quem sou eu? Vilíssimo verme, servo inútil teu. Na medida que eu começo a enxergar esse meu nada, na medida que eu começo a ver, aí a piedade brota em nós de uma forma natural. Mas na medida que eu começo a ver com esse olhar da alma, vejam, meu irmão, às vezes a gente fica pensando, Padre Pio celebrava a missa assim, porque ele era Padre Pio, porque ele tinha os estigmas, porque ele via Jesus, e a gente sempre dá as desculpas, né, que os santos se comportavam assim, mas é porque eles viam, né, muitas vezes viam de fato com o olhar físico, com o olhar do corpo. Mas, meus irmãos, os fariseus, na época do povo judeu, muitos viram Jesus com o olhar do corpo, mas foram muitos poucos aqueles que viram o Salvador, o Messias, o Filho de Deus. Porque esses olhos aqui podem até ter cegos, mas a nossa cegueira maior é essa cegueira da alma. É essa cegueira que impede a gente enxergar a Deus e os mistérios divinos,
essa cegueira que nos impede de contemplar a Deus e os seus mistérios, tal como eles são. Por isso eu os convido, hoje, ou na próxima vez que você for participar da Santa Missa, naquele momento mais íntimo, naquele momento onde Deus toca o santo dos santos do teu ser. Aquele momento naquele lugar onde só Deus entra, quando você estiver ali com Jesus. Faça aquele pedido do cego de Jericó. Senhor, que eu veja. Ou talvez ainda, né? Senhor, que eu te veja. Então vamos agora fazer as nossas orações desse dia, que está proposta para esse dia. Ave do mar estrela, de Deus mãe bela, sempre virgem da morada, celeste e feliz entrada. Ó tu que ouvistes da boca do anjo a saudação, dá-nos paz e quietação, e o nome de Eva troca, as prisões aos réus desata, e a nós cegos alumia. De tudo que nos maltrata, nos livra, o bem nos granjeia. Ostenta que és mãe, fazendo que os rogos do teu povo ouça aquele que, nascendo pós nós, quis ser filho teu. Ó Virgem especiosa, toda cheia de ternura, extintos nossos pecados, dá-nos pureza e brandura. Dá-nos uma vida pura, põe-nos em via segura, para que a Jesus gozemos e sempre nos alegremos. A Deus Pai veneramos, a Jesus Cristo também, e ao Espírito Santo demos, aos três um louvor. Amém. Ladainha do Espírito Santo. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Divino Espírito Santo, ouvi-nos. Espírito Paráclito, atendei-nos. Deus, Pai dos céus, tende piedade de nós. Deus, Filho Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus, Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Espírito da verdade, tende piedade de nós. Espírito da sabedoria, tende piedade de nós. Espírito da inteligência, tende piedade de nós. Espírito da fortaleza, tende piedade de nós. Espírito da piedade, tende piedade de nós. Espírito do bom conselho, tende piedade de nós. Espírito da ciência, tende piedade de nós. Espírito do santo temor, tende piedade de nós. Espírito da caridade, tende piedade de nós. Espírito da alegria, tende piedade de nós. Espírito da paz, tende piedade de nós. Espírito das virtudes, tende piedade de nós. Espírito de toda a graça, tende piedade de nós. Espírito da adoração dos filhos de Deus, tende piedade de nós. Purificador das nossas almas, tende piedade de nós. Santificador e guia da Igreja Católica, tende piedade de nós. Distribuidor dos dons celestes, tende piedade de nós.
conhecedor dos pensamentos e das intenções do coração, tende piedade de nós. Doçura dos que começam a vos servir, tende piedade de nós. Coroa dos perfeitos, tende piedade de nós. Alegria dos anjos, tende piedade de nós. Luz dos patriarcas, tende piedade de nós. Inspiração dos profetas, tende piedade de nós. Palavra e sabedoria dos apóstolos, tende piedade de nós. Vitória dos mártires, tende piedade de nós. Ciência dos confessores, tende piedade de nós. Pureza das virgens, tende piedade de nós. Unção de todos os santos, tende piedade de nós. Sede-nos propício, perdoai-nos, Senhor. Sede-nos propício, atendei-nos, Senhor. De todo o pecado, livrai-nos, Senhor. De todas as tentações e ciladas do demônio, livrai-nos, Senhor. De toda presunção e desesperação, livrai-nos, Senhor. Do ataque à verdade conhecida, livrai-nos, Senhor. Da inveja, da graça fraterna, livrai-nos, Senhor. De toda obstinação e impenitência, livrai-nos, Senhor. De toda negligência e tibieza do espírito, livrai-nos, Senhor. De toda impureza da mente e do corpo, livrai-nos, Senhor. De todas as heresias e erros, livrai-nos, Senhor. De todo mau espírito, livrai-nos, Senhor. Da morte má e eterna, livrai-nos, Senhor. Pela vossa eterna procedência do Pai e do Filho, livrai-nos, Senhor. Pela milagrosa conceição do Filho de Deus, livrai-nos, Senhor. Pela vossa descida sobre Jesus Cristo batizado, livrai-nos, Senhor. Pela vossa santa aparição na transfiguração do Senhor, livrai-nos, Senhor. Pela vossa vinda sobre os discípulos do Senhor, livrai-nos, Senhor. No dia do juízo, livrai-nos, Senhor. Ainda que pecadores, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que nos perdoeis, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis vivificar e santificar todos os membros da Igreja, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis conceder-nos o dom da verdadeira piedade, devoção e oração, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis inspirar-nos sinceros afetos de misericórdia e caridade, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis criar em nós um espírito novo e um coração puro, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis conceder-nos verdadeira paz e tranquilidade de coração, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis fazer-nos dignos e fortes, para suportar as perseguições pela justiça, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis confiar-nos em vossa graça, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis recebermos no número dos vossos eleitos, nós vos rogamos, ouvi-nos. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, enviai-nos o Espírito Santo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, mandai-nos o Espírito prometido do Pai. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos o Espírito bom. Espírito Santo, ouvi-nos. Espírito Consolador, atendei-nos. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo,
fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Agora convido todos a fazer a ladainha de Nossa Senhora. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai celeste que sois Deus, tende piedade de nós. Filho Redentor do mundo que sois Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo que sois Deus, tende piedade de nós. Santíssima Trindade que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, rogai por nós. Santa Mãe de Deus, rogai por nós. Santa Virgem das Virgens, rogai por nós. Mãe de Jesus Cristo, rogai por nós. Mãe da Divina Graça, rogai por nós. Mãe Puríssima, rogai por nós. Mãe Castíssima, rogai por nós. Mãe Imaculada, rogai por nós. Mãe Intemerata, rogai por nós. Mãe Amável, rogai por nós. Mãe Admirável, rogai por nós. Mãe do Bom Conselho, rogai por nós. Mãe do Criador, rogai por nós. Mãe do Salvador, rogai por nós. Virgem prudentíssima, rogai por nós. Virgem venerável, rogai por nós. Virgem louvável, rogai por nós. Virgem poderosa, rogai por nós. Virgem clemente, rogai por nós. Virgem fiel, rogai por nós. Espelho de justiça, rogai por nós. Sede de sabedoria, rogai por nós. Causa da nossa alegria, rogai por nós. Vaso espiritual, rogai por nós. Vaso honorífico, rogai por nós. Vaso insígne de devoção, rogai por nós. Rosa mística, rogai por nós. Torre de Davi, rogai por nós. Torre de marfim, rogai por nós. Casa de ouro, rogai por nós. Arca da aliança, rogai por nós. Porta do céu, rogai por nós. Estrela da manhã, rogai por nós. Saúde dos enfermos, rogai por nós. Refúgio dos pecadores, rogai por nós. Consoladora dos aflitos, rogai por nós. Auxílio dos cristãos, rogai por nós. Refúgio dos pecadores, rogai por nós. Rainha dos anjos, rogai por nós. Rainha dos patriarcas, rogai por nós. Rainha dos profetas, rogai por nós. Rainha dos apóstolos, rogai por nós. Rainha dos mártires, rogai por nós. Rainha dos confessores, rogai por nós. Rainha das virgens, rogai por nós. Rainha de todos os santos, rogai por nós. Rainha concebida sem pecado original, rogai por nós. Rainha assunta ao céu, rogai por nós. Rainha do Sacratíssimo Rosário, rogai por nós. Rainha da paz, rogai por nós. Rainha da divina vontade, rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus,
para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Ó Senhor Deus, nós vos suplicamos que concedeis aos vossos servos perpétua saúde de alma e de corpo, e que pela gloriosa intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, sejamos livres da presente tristeza e gozemos da eterna alegria. Por Cristo nosso Senhor. Amém. A paz. Que o Senhor vos conceda a graça de ver tal como Ele é. A paz. Salve Maria.